Vamos orar então? Vamos orar, pedir que o Senhor revele a nós a sua palavra. Eu quero pedir que agora você esteja totalmente ligado na palavra. Quem está em pé pode sentar, por favor, que a gente evite as movimentações, porque o Senhor vai falar conosco essa noite. Não converse para o lado. Se a pessoa puxar conversa com você, você fala assim, ó, eu quero prestar atenção na palavra. Deus quer falar comigo essa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Fale aos nossos corações, Pai. Nós estamos vivendo momentos sombrios no Rio de Janeiro. E nós cremos que somos a resposta para mudar essa realidade. Por isso que é tão importante nós estarmos atentos à Tua palavra, Pai. Para que o Teu direcionamento possa refletir nas nossas ações. Obrigado, fale conosco nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Chegamos no mês de novembro. O mês de novembro é o penúltimo mês do ano. E é interessante que nesse período nós temos algumas preocupações, né? E uma das preocupações que nós temos para quem se planeja, claro, qual tipo de presente, o que nós vamos entregar para aquelas pessoas que nós amamos no final do ano. Essa semana eu estava em casa e eu fiquei pensando, o que eu vou comprar para as minhas filhas de Natal? Foi quando o Senhor me despertou para uma coisa importante. Chega nessa fase, nós ficamos preocupados com isso. Por quê? Porque nós queremos dar o melhor para aquelas pessoas que nós amamos, que são importantes para a gente. Só que pensando sobre esse assunto, eu cheguei a uma conclusão. E essa conclusão esse é o momento do ano em que nós somos mais ingratos. É isso mesmo que você entendeu. Nós demonstramos muita ingratidão nesse momento, e eu explico. Vocês já perceberam que no Natal nós trocamos presentes entre nós mesmos o tempo todo? Só que pensando nisso, eu percebi que nós muitas vezes nos esquecemos de presentear o aniversariante. Eu fico imaginando a seguinte cena, imagina só, tem uma festa preparada para o seu aniversário. E aí você chega nessa festa com muita expectativa, você coloca uma roupa bonita, você está com a expectativa de ver as pessoas que você ama, que te querem bem, você vai na expectativa de receber alguns presentes que você gosta, coisas que as pessoas sabem que você gosta, elas vão te presentear. Então você chega nessa festa com uma expectativa muito grande. Aí você imagina que na hora do parabéns, todo mundo vira as costas para você e todo mundo começa a pegar os presentes que era para ser seu e distribuir, todo mundo vai trocando entre eles. E ninguém nota que você é o aniversariante e você está esquecido. Imaginem essa cena. É uma cena ruim, não é? É um momento desafiador para a gente, não é? Pois é exatamente o que Jesus muitas vezes sente quando chega nessa época. Porque ele é o aniversariante. Talvez você pense, pastor, mas muitos historiadores vão dizer que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu não quero debater sobre isso. Eu estou falando que é um tempo em que a gente comemora o nascimento dele. É aniversário dele. Então esse tempo deveria ser um tempo especial para que a gente pudesse presenteá-lo. Deveria ser um tempo em que a gente pudesse pegar algo muito especial e entregar para ele. Mas vocês já perceberam que a gente negligencia isso? A verdade, queridos, é que nós precisamos presentear Jesus o ano todo. Mas como muitos não lembram dele nesse momento, eu tenho hoje uma palavra que pode fazer com que você comece a mudar isso na sua vida. Ah, pastor, mas como que eu vou presentear Jesus? Jesus tem tudo. Jesus é autoexistente, Jesus é autossuficiente, Jesus é poderoso. Quer dizer que para você entregar alguma coisa para ele, você lembra que ele é tudo isso, né? Mas na hora de confiar naquilo que ele pode fazer na sua vida, você se esquece que ele é autoexistente, autossuficiente e poderoso. Não bate, né?
Por isso que hoje eu tenho um tema. E o tema é esse aqui. O presente que Jesus quer de você. Você já parou para pensar nisso? Qual é o presente que Jesus quer de você nesse final de ano? Qual o presente que você pode dar para Jesus que ele vai falar: rapaz, me surpreendeu, hein? Me surpreendeu, hein? Qual é esse presente? Nós precisamos entregar algo para Jesus esse ano. O salmista, no Salmo de 116, no verso 12, vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. O Senhor tem nos presenteado todos os dias, sim ou não? Todos os dias. E todos os dias nós estamos pedindo presentes para Ele. Mas chegou um momento de reflexão para a gente. O que eu vou dar para o Senhor nesse fim de ano? Pastor, é sermão de Natal? Não, é um sermão para você se preparar para o Natal. É um sermão para você começar a mudar essa expectativa de Jesus. Porque até aqui talvez Jesus já está acostumado com você nem lembrar dele. Mas hoje, que você tenha clareza da importância que é você se preparar para entregar um presente para Jesus esse ano ainda. Amém? Hoje eu vou pregar um pouco diferente. Eu não vou pregar de forma expositiva como de costume, porque hoje eu preciso utilizar desse tema. E o tema é: qual o presente que Jesus quer de você? Eu tenho 3 sugestões de presente que você pode dar para o Senhor esse final de ano. Primeiro, o primeiro presente que você pode dar para Jesus é uma adoração sacrificial. João, no capítulo 12, a partir do verso 1, vai dizer para a gente: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava com ele à mesa. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Esse texto diz para a gente que depois de Jesus ressuscitar Lázaro, eles estão sentados à mesa. É quando Maria surpreende Jesus com um frasco de nardo puro, que era um perfume da época. E ela vem com esse frasco, ela derrama esse perfume nos pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus, seca os pés de Jesus com seus cabelos. E esse ato, queridos, é conhecido como ela entregou o melhor para Jesus. Por quê, pastor? Porque quando a gente vai fazer uma análise dessa quantidade de perfumes, de tudo isso, de todo esse movimento, nós percebemos que esse nardo puro, ele valia cerca de 300 denários. Sabe o que significa isso? Que ela derramou aos pés de Jesus o que era equivalente a 1 ano de trabalho quase. Quase 1 ano de trabalho. Ou seja, essa mulher pega o que ela tem. Talvez ela não tivesse muitos recursos, talvez ela não tivesse muita coisa para oferecer para Jesus, mas o que ela tinha, isso ela entregou para Jesus. E ela derrama esse nardo puro aos pés de Jesus, simbolizando que ela estava entregando o melhor. Sabe qual é o nome disso? A adoração sacrificial. Porque a adoração sacrificial não é você vir para o culto domingo, não é você uma vez por mês servir no kids, tudo isso é importante. Mas a adoração sacrificial é quando você faz algo para Jesus que tire você da zona de conforto. É algo muito além, é algo que faz com que você saia de um lugar e vá para outro lugar por Jesus. A adoração sacrificial é um excelente presente para você dar esse ano para Ele. Por quê? Talvez até aqui você tenha feito o feijão com arroz. Talvez até aqui, se tivesse uma prova de cristão, você passava com 6. Está aprovado. Mas Deus está te chamando hoje para você passar de 9, para você chegar ao 10. Por quê? Porque Ele espera de você uma adoração sacrificial. Chegou a hora dele avaliar a nossa vida e dar um tique e falar assim, ó, nota 10. Passou com louvor. Passou com louvor. Queridos, muitas pessoas acham
que Jesus, ele está lá parado, prestando atenção no que a gente está falando, e ele está com uma lista de recados, anotando todos os nossos pedidos. Não, a gente precisa entender que ele tem uma expectativa da gente também. Que ele está disponível para nos abençoar, é claro que está. Ele entregou a sua vida por nós que nem merecemos. Mas Jesus olha para nós com uma expectativa, pensando, cara, o que ele vai fazer de diferente? O que ele vai me entregar de diferente? De janeiro a outubro, um crente normal. E crente normal não está fazendo muita coisa. Crente normal não muda a vida de ninguém. Crente normal passa pelas pessoas na rua e não está nem aí para o que as pessoas estão vivendo. Crente normal faz um pecadinho aqui, comete um pecadinho ali e não muda a sua vida. O crente normal é aquele que dá trabalho para todo mundo o tempo todo. Jesus está nos chamando por um tempo em que nós não seremos normais. E isso tem a ver com a nossa adoração sacrificial. Hoje eu vejo um povo saindo da casa própria para pagar aluguel. A igreja não está dando R$1 para eles. Tem gente saindo de São João indo para Xerém. Gente saindo de Realengo para o Jardim Gramacho. Pergunta para eles se a igreja está pagando alguma coisa. Pergunta para eles se eu estou mandando eles fazerem isso. Sabe qual é o nome disso? Adoração sacrificial. É quando alguém fala assim, cara, Deus tem me dado muita coisa, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer mais por Deus. Nós precisamos ter esse coração, um coração que fica louco para agradar o nosso Senhor. E isso envolve tempo, envolve disponibilidade, envolve dinheiro, envolve tudo. É a nossa vida. É a nossa vida inteira. Mas você precisa se preparar para uma coisa, sabe por quê? Todas as vezes que você decidir viver uma adoração sacrificial, você vai receber críticas. Você vai receber críticas. Quer ver um exemplo? Jesus. Maria vai lá e entrega o que ela tem de melhor para Jesus. Jesus merecia ou não? Jesus tinha ressuscitado Lázaro com 4 dias. Aí a mulher vem, despeja aos pés de Jesus, seca os pés de Jesus com os cabelos. O que Judas fala? Judas, brincadeira, né? Maior vacilo. Imagina Judas falando, cheio de gíria. Maior vacilo aí. Tanto pobre aí que podia estar aproveitando esse dinheiro aí, 300 denários, pô. Aí vai comprar perfuminho para jogar nos pés de Jesus? Por que ele estava criticando? Ele estava preocupado com os pobres? Ele estava preocupado em pegar esses recursos e abençoar aquelas pessoas que necessitavam? Não, ele estava preocupado com ele mesmo, porque ele era ladrão. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que você se sacrificar por Jesus, vai ter alguém te criticando. Sabe por quê? Ela não está preocupada com o que Jesus está pensando, ela está preocupada consigo mesmo. Ela não está preocupada com você. Ó, amiga, eu vou te avisar, hein? Não fica fazendo muita coisa para Jesus não, porque você precisa cuidar da sua família. Queridos, todas as vezes que a gente cuida da nossa família, a gente está adorando a Deus. Não seja bobo. Ó, você precisa cuidar da sua vida. Você tem 25 anos, daqui a pouco você vai casar. Esse negócio de ficar servindo ao Senhor, ei! Toda a sua vida precisa ser uma vida de adoração. Quando você cuida dos filhos, adoração. Quando você cuida do seu esposo, adoração. Quando você faz um negócio legal para um vizinho, adoração. E isso não caminha separado da adoração sacrificial. Tudo isso faz parte, está no mesmo pacote. Críticas. Mas você está preocupado com crítica? Antes, agradarmos ao Senhor do que a homens. Muita gente hoje retrocedendo por conta de críticas. Deixa eu te falar. As críticas vão acontecer, mas você precisa entender que a sua adoração sacrificial é um grande presente para Jesus, porque Ele espera isso de você. E a adoração sacrificial não é você matar bicho, não. Não é sacrifício de matar bicho, de subir a escadaria. Não, nada disso. É você entender qual é o seu chamado e você viver plenamente o seu chamado. É você se doar de verdade, é você cuidar de um casal que está querendo se separar. É você se deslocar, é você investir tempo, é você batalhar pela vida de alguém, é você entender que Deus quer te usar para você fazer coisas que você nem nunca imaginou. Isso é adoração sacrificial.
Ah, pastor, mas eu estou cansado. Ei, Jesus, Ele te fortifica, Ele muda a sua vida, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Pastor, mas eu estou desmotivado. Jesus é a sua maior motivação. Pastor, mas eu estou fraco. Jesus é a nossa força. Entrega o seu melhor para Jesus. Um dia desses, eu estava conversando com uma pessoa aqui na igreja, e eu chamei a atenção dela. Eu falei, olha só, você está muito aqui na igreja. Eu vim aqui durante a semana, cara, tem um mutirão para poder lavar o bebedouro. Ela tá. Aí tem que fazer o teatro do Kids. Eu olho lá no teatro do Kids, tá ela lá. Eu falei, pô. Aí tem culto de mulheres, ela tá. Culto da base, ela tá sentada lá atrás. Culto de não sei o que, culto de empreendedores. Eu sei que ela não tem empreendimento nenhum, mas ela tá aqui. Eu falei, você está vindo muito na igreja, você tem que parar com isso, você tem que diminuir. Ela falou, pastor, não me proíba de eu entregar para Deus uma adoração sacrificial. Falou assim mesmo. Não me proíba de eu viver coisas com o Senhor, porque só eu sei do que Ele me livrou. Eu tinha tudo para ter uma doença que poderia levar a minha vida, mas eu não tenho essa doença porque o Senhor me poupou. E porque Ele me poupou, hoje eu entrego a minha vida para Ele. A minha adoração para Ele é 24 horas por dia. Tudo que eu posso fazer para o Senhor, eu faço, pastor. Porque o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E ali eu aprendi que de fato nós precisamos entender o que Ele fez por nós, porque só entendendo o que Ele fez por nós, a adoração sacrificial vai ser algo muito simples para a gente. A gente nunca vai ter dificuldade de entregar o melhor para o nosso Senhor, o melhor presente para Ele, separar o que a gente tem de melhor para o nosso Senhor. Vocês já perceberam como que o mundo entrega para o diabo? Como que as pessoas se disponibilizam a entregar as coisas para o diabo? Você vê uma operação dessa, 120 mortos. A quantidade de gente falando tem que matar, tem que morrer, tem que fazer. As pessoas não estão preocupadas. Que tem uma família, eu não estou aqui falando que quem está certo, quem está errado. Eu só quero te pedir uma coisa, que você ore pelos nossos policiais. Porque esses homens precisam da sua intercessão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas a gente olha, as pessoas estão malignas. Pensamentos malignos. Tem que morrer, tem que acontecer. Queridos, o mundo já faz isso. Aí quer dizer que nós somos o povo escolhido de Deus? A gente está agindo como o mundo? A gente está agindo como o mundo? Nós precisamos entregar um presente para Jesus esse ano. E é uma adoração sacrificial. Uma adoração em que as pessoas olham e falam assim, não tem nada a ver com o que o mundo está vivendo. É isso, você está fazendo certo. Mas em segundo lugar, qual o presente que Jesus quer de você esse final de ano? Jesus quer que você coloque o que Ele já te deu à disposição, para que outros também possam ser abençoados. Se tem um presente que você pode dar para Jesus esse ano, é pegar o que Ele já te entregou e você colocar à disposição dEle para que outros sejam abençoados. Pastor, por que isso? Porque João, capítulo 6, a partir do verso 9, nós temos uma história muito conhecida que faz sentido com isso. O texto diz, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para muita gente? Jesus disse, mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido.
Esse texto nos ensina algo muito sublime. Esse texto nos ensina que todas as vezes que nós colocamos algo na mão do Senhor, esse algo, ele é potencializado. Potencializado. Quer ver um exemplo? Tem gente aqui que entregou sua vida para Jesus. Antes era traficante, mas hoje é alguém que prega para traficante. É alguém que você olha para a vida dele e fala assim, cara, esse cara era terrível, mas olha a vida dele hoje. É um grande homem de Deus, é alguém que prega, é alguém que tem um caráter moldado pelo Senhor. Por quê? Porque a vida dele nas mãos de Jesus. E tudo que a gente coloca nas mãos de Jesus é potencializado, vira algo extraordinário. Nesse texto nós vemos que o menino, Jesus está lá pregando, o povo sente fome, os discípulos olham de forma limitada aquele cenário e falam, a gente precisa dispersar o povo. Eles precisam comer. Jesus pergunta, o que tem aqui? Aí alguns falam, tantos denários não é possível. Eles começam a pensar, olhando para os olhos naturais, com os olhos naturais. Mas aí aparece um menino, com pães e peixe, né? E aí, tem um menino aqui com os pães e os peixes. Mas o que é isso para muita gente? E esse menino, ele pega o lanchinho dele e ele entrega para Jesus. Sabe o que acontece? Mais de 15 mil pessoas se alimentam daquele lanche. Inclusive o menino. O menino não perdeu o lanche, porque ele poderia muito bem pensar, vou botar o lanche nas mãos de Jesus e vou embora com fome, eu vou tentar arrumar alguma coisa pelo caminho. Não! Aquilo que ele colocou nas mãos de Jesus foi potencializado. Todo mundo pôde comer, inclusive ele. Sabe de uma coisa? Você quer dar um grande presente para Jesus nesse final de ano? Pegue o que você já tem e coloque à disposição dele para que outros sejam abençoados. Vai ser um grande presente que você vai entregar para Jesus. Pastor, me dá um exemplo. Olha, eu vou te dar um exemplo com a minha vida. Uma das primeiras coisas que eu coloquei nas mãos de Jesus, que ele me deu, foi a minha casa. Você sabe por quê? Eu construí a minha casa. Eu entrei no exército, 3 anos depois construí minha casa. Mas só que 3 anos antes, eu não tinha nem o que comer em casa. Olha que coisa interessante. Eu não tinha nem o que comer. Eu ficava subindo nos pés de manga para ficar chupando manga a tarde toda. Eu era para ter pavor de manga, porque eu chupava umas 15, 20 mangas. Não tinha comida. Aí sabe o que acontece? A gente ganhava da prefeitura uma canjiquinha. Vocês entendem minha paixão pela canjiquinha? Só que não era aquela canjiquinha boa que tem não granfino, não. Era aquela canjiquinha de pintim mesmo. Era aquela canjiquinha que era o fiapo da canjiquinha mesmo. Era um negócio brabo, a prefeitura dava pra gente. E a gente só tinha aquilo para comer. A gente caía dentro. Glória a Deus por isso. Tinha uma cesta de vez em quando que rolava, eu te morria de vergonha de pegar aquilo, mas a fome batia, tem que ir atrás. 3 anos antes, eu não tinha nada. Aí Jesus cuidou de mim e me deu uma casa. Eu consegui, com 22 anos, ter uma casa. Olha que bênção do Senhor. Sabe o que eu fiz? Coloquei minha casa à disposição do Senhor. Quantas coisas o Senhor fez naquele lugar. Quantas coisas, quantas pessoas foram alcançadas. Jesus tratou em mim tudo que precisava tratar. Jesus me impulsionou. Jesus me fez viver tantos milagres. Por quê? Porque aquilo que eu tinha, eu coloquei nas mãos dele para ser potencializado. Queridos, Deus está esperando isso de você. Jesus quer isso de presente de você. Pastor, Jesus quer minha casa? Não, Jesus quer tudo que você tem para a glória dele. Só que a sua casa pode ser uma coisa. Pode ser. Deus te deu os dons e talentos para quê? Tem gente que canta, meus dons e talentos são para te servir. Que nada, mentira. Você toca bateria, você nunca tocou uma bateria aqui. Fala, Deus. Pastor, canto bem como ninguém. Eu estou parecendo um sabiá em casa. Mentira, eu nunca vi você cantar aqui. Para Jesus você não faz? Pastor, você tinha que ver no pagode. Como que eu cantava no pagode? Para o diabo a gente faz muita coisa mesmo. Fala, Deus. Tem gente boa aqui, cara. Com dons e talentos maravilhosos.
Mas tem um problema, não estão à disposição do Senhor. E aí, sabe o que você está fazendo com seus dons e talentos? Abrindo uma covinha, colocando ele e uma lápide. Aqui jaz um dom e um talento que o Senhor me entregou. Será que você não pode entregar um presente para Jesus esse final de ano, não? Será que você não pode pegar o que você tem, o que Ele já te deu, e você colocar à disposição dele, não? Será? Aí tem gente que fala, pastor, mas eu tenho muita dificuldade, pastor, de falar para as pessoas sobre Jesus. Olha só, tem uma mulher que vinha aqui, que ela vinha para cá trocando as pernas, bêbada, todo domingo. Mas ela trazia toda semana um visitante, mais bêbado do que ela, mas ela trazia. Ela ganhou de muito líder de célula aqui, esse ano. Ela ganhou de muitos. Ela ganhou até de alguns supervisores. Às vezes pode ser um pouco duro a gente ouvir algumas coisas, mas é Deus despertando a gente. Como que pode uma mulher bêbada trazer um monte de gente para Jesus e a gente, em sã consciência, limpo, a gente não consegue fazer isso? A gente não se move em prol disso. É a nossa vida. Aqueles que morreram com Cristo e agora são novas criaturas com Ele, precisam entender que existe uma grande missão para a gente. Existe uma grande missão. Você precisa dizer para o Senhor essa noite, Pai, tem muita coisa que eu não vinha fazendo nesses 10 meses do ano, eu não fiz nada. Eu fui muito básico, eu esqueci da minha missão, eu esqueci do meu chamado, eu vivi de uma forma que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor espera. Mas a partir de hoje eu tomo uma decisão. Aquilo que o Senhor me entregou, eu não vou ser negligente, eu vou colocar à sua disposição para que muitas pessoas sejam salvas por conta disso que eu coloquei à sua disposição. Aproveite que nós estamos na nossa campanha. Ganhe alguém para Jesus, mude a vida de alguém. Coloque a sua casa à disposição, coloque o seu trabalho, abra uma célula no seu trabalho. Nós temos um monte de policial aqui, vamos abrir célula nos batalhões. Vamos abrir célula. Eu vou lá consagrar você, a gente vai orar junto. Eu vou lá. Eu quero mostrar para você que tudo está acontecendo muito urgente. Eu vou ter que liderar a célula. Ah, pastor, você tem tempo? Tenho tempo, eu estou fazendo na minha folga. Estou liderando uma célula na minha folga. Por um tempo, lógico, eu não vou acabar com a minha folga para daqui a pouco morrer, ficar enlouquecido, não é isso. Mas a gente precisa entender que nós estamos numa fase de entregar algo a mais para o Senhor, porque Ele está voltando, as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós não podemos aceitar. Pastor, mas eu tenho tanto problema na minha vida, Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que eu tive grandes problemas na minha vida, mas que eu me disponibilizei a cuidar dos problemas dos outros, Deus cuidou muito bem das minhas coisas. Deus cuidou muito bem. Se tem alguém que pode cuidar melhor do que você das suas coisas, é o Senhor. Todas as vezes, você tem um problemão para resolver? Eu também tenho. Mas eu vou lá, vou cuidar de alguém, vou aconselhar alguém, vou fazer alguma coisa para Jesus. Você pode ter certeza que quando eu volto tem uma boa notícia para mim. Porque o Senhor está sempre cuidando de mim enquanto eu estou me dedicando a Ele, à obra dEle. É um presente que eu tenho para Ele. Deixa eu te falar uma coisa de todo o meu coração. Eu não tenho muitos dons e talentos. Eu não tenho muitos talentos. Eu não sei cantar, eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu não sei, eu não tenho. Se você perguntar qual é o seu talento, eu não sei, eu nem sei. Mas aquilo que Deus me entregou está à disposição dEle. Está à disposição dEle. Por quê? Porque um dia Ele me salvou e eu falei, a partir de hoje, eu nunca mais vou negligenciar o que o Senhor me entregar. O que o Senhor me entregar é para glorificar o Teu nome. Eu não vivo mais a minha vida
do jeito que eu quero, eu vivo do jeito que Ele quer, do jeito que Ele deseja. Você tem tantos talentos, mas você não tem feito nada com isso. Coloque à disposição do Senhor, glorifique o nome dEle, mude a vida das pessoas. É um grande presente que você pode dar para Ele esse final de ano. É um grande presente. Para concluir, qual o presente que Jesus quer de você? Jesus quer que a sua história seja refeita hoje com Ele. Jesus quer que a sua história seja refeita hoje com Ele. Pastor, qual é o texto? Atos 2, de 40 a 43, o texto diz: com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Esse texto é um texto que vai falar de Pedro vivendo uma nova fase na vida dele. Por quê? Quem conhece a história de Pedro sabe que ele foi problemático, que ele foi um discípulo difícil, ele foi um desafio para Jesus. Mas sabe o que acontece? O Pedro, aquele mesmo que negou conhecer Jesus, aquele mesmo que ficou acabado depois dessa situação, Jesus o perdoou. E a história de Pedro e Jesus foi uma história refeita. O Pedro pediu perdão e eles refizeram essa história. Depois desse momento, sabe o que aconteceu? A gente já consegue enxergar um novo Pedro. Porque esse Pedro agora, depois de refazer a história dele com Jesus, é o Pedro que tem poder, que tem autoridade e é o líder da igreja agora. Aquele que antes era um problema, aquele que cortava a orelha, aquele que negava, aquele que duvidava muitas vezes, agora ele é o líder. É aquele que está comandando os apóstolos. Por quê? Porque ele tomou uma decisão. A vida dele foi refeita com Jesus. Talvez você chegou aqui e você está até pensando em já abandonar tudo. Talvez seu coração já não tenha mais ardido para viver grandes coisas com Jesus. Mas Ele te trouxe aqui, sabe para quê? Para refazer a sua história. Para mudar a sua história. Para fazer com que você entenda que a mesma obra que Ele fez em Pedro, Ele faz na sua vida. Porque Pedro, agora, nesse texto, em Atos 2, ele tem tanto poder e tanta autoridade que ele prega e 3.000 pessoas se rendem a Jesus. 3.000 pessoas dizem: eu quero esse Jesus que você está pregando. Pastor, mas como que eu vou refazer minha história, pastor? Porque eu já matei, eu já roubei, eu já fiz coisas erradas, eu já abortei, eu já me prostituí, eu já roubei, eu já fiz tantas coisas que desagradam o Senhor. Deus te trouxe aqui para refazer sua história hoje. A vida de Pedro, pós ele se acertar com Jesus, é uma vida diferente, uma vida de poder, é uma vida de autoridade, é uma vida de alguém que foi perdoado e entende e reconhece esse perdão. Até quando você vai viver sem entender isso na sua vida? Você foi perdoado, querido. Você foi perdoado. Deus está te chamando para um novo nível, para você entender que foi perdoado e viver como alguém perdoado. Um grande presente que você precisa dar para Jesus esse ano é refazer sua história, é mudar a sua história, é mudar o seu futuro. Você se arrepende do que você fez de errado na vida? De todo o coração você se arrepende? Jesus está refazendo a sua história hoje. Jesus está te levando hoje para um novo nível. Chegou a hora de apagar isso, essa história horrível que você viveu.
Chegou a hora de você pegar essa história horrível e agora você ter maturidade para testemunhar o que Jesus fez. Refaça a sua história. Você tem essa oportunidade. Aqueles jovens lá não tiveram essa oportunidade de refazer a história, de falar, eu me arrependo, eu quero viver um novo tempo, uma nova história com Jesus. Você hoje tem essa oportunidade. Será que você vai ter quanto tempo essa oportunidade? Jesus quer refazer a sua história e para Ele é um grande presente, sabe por quê? Porque Jesus se preocupa tanto com a gente, que Ele foi capaz de morrer por cada um de nós. Jesus morreu por você. Às vezes a gente fala da morte de Jesus muito no plural, né? Jesus morreu por nós, Jesus morreu pela igreja, Jesus morreu pela população, Jesus morreu pela nação, mas eu quero dizer hoje no singular, Jesus morreu por você. Jesus se preocupa com você. Você é importante para Jesus. Refaça a sua história hoje com Jesus. Viva diferente a partir de hoje. É um grande presente que você pode dar para Ele. E eu repito, Ele tem essa expectativa quando Ele olha para você. Ele tem essa expectativa. Para concluir, eu quero te contar uma história. Existia um homem que estava à beira da morte. E esse homem, ele estava internado com diversos órgãos do seu corpo comprometidos. E ele precisava de mais dos órgãos para ele ser transplantado e ele sobreviver. Mas a família, os médicos e até ele já estavam desacreditados. Por quê? Eram muitos órgãos para ele poder receber de uma só vez. Então já ninguém acreditava mais que poderia acontecer na vida dele. Só que uma grande coisa, um grande milagre aconteceu. A equipe médica se juntou e eles se reuniram ali e começaram a fazer um planejamento, porque os órgãos chegaram para esse homem ser transplantado. Para esse homem receber e ele não morrer, porque ele estava à beira da morte. Então os médicos se mobilizaram e eles começaram a fazer cirurgias nele para poder trocar os órgãos dele. Queridos, 3 dias depois, esse homem acorda da cirurgia. E ele acorda recalchutado, todo novo. Porque ele recebeu os órgãos que ele precisava. E ele procura saber da história de quem doou esses órgãos para ele. E aí os médicos contam para ele, olha, um homem precisou morrer para que você tivesse esses órgãos. E esse homem, ele é tomado por um desejo no coração de falar com esse homem. Ele fala, quem dera eu pudesse ter oportunidade de encontrar com esse homem. Quem dera eu pudesse agradecer esse homem pessoalmente, dizer obrigado. Porque através de você, hoje eu vivo. Eu estava morto, mas eu ressuscitei porque você foi um canal de Deus para a minha vida. E esse homem fala, o meu grande sonho era poder dar um presente para essa pessoa. Mesmo sabendo que um presente para ele significava tão pouco pelo que ele fez para mim. Sabe qual é a moral da história? A moral da história, queridos, é que essa história ilustra o que Jesus fez por nós. Porque todos nós já estávamos podres por conta do pecado. Todo mundo estragado. Mas Jesus se entregou e morreu para que a gente tivesse vida. Jesus se entregou, era como se Jesus retirasse tudo que estava estragado dentro de nós e colocasse tudo bom, como se fosse tudo dele dentro de nós. E nós que estávamos com uma sentença de morte, agora nós temos vida. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós nem nos lembramos do que Ele fez por nós. Chegou a hora da gente acordar para isso. E a gente se lembrar que nesse final de ano nós precisamos entregar algo para Ele.
O meu convite para você é: vamos juntos entregar algo para Ele? Vamos entregar algo poderoso para o nosso Senhor. Por mais que saibamos que qualquer coisa que a gente entregue para Ele é ínfima relacionado, proporcionalmente falando, pelo que Ele entregou para nós. Jesus nos deu tudo. Será que a gente não pode se mobilizar para entregar algo para Ele nesse final do ano? Um grande presente para Ele. Você está disposto a sair daqui hoje e pensar com carinho no que você vai entregar para Jesus? Você está disposto? Chegou a hora da gente agradecer por tudo que Ele fez por nós. Pastor, qual é o maior presente que eu posso entregar para Ele? Sua vida. Tudo isso que eu falei aqui é importante, mas se você não entregar a sua vida, o que adianta? Pastor, quero entregar minha vida. Você quer? Você quer de verdade entregar a sua vida? Curve sua cabeça, então, quero orar por você. Pastor, eu decidi hoje entregar um presente para Jesus. E esse presente é a minha vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer viver um tempo diferente a partir de hoje? Você quer experimentar uma nova fase? Se você quer, repita uma oração comigo no seu coração. Aí onde você está, repita assim comigo: Senhor, eu te entrego a minha vida. O maior presente que eu posso te entregar, Senhor, é a minha vida. Que o Senhor possa escrever o meu nome no livro da vida. Que o Senhor mude a minha história a partir de hoje. E que eu possa viver um novo tempo com o Senhor. Eu quero viver os teus milagres. Eu quero viver as tuas bênçãos. Eu quero ter a tua presença. Eu quero viver o que eu nunca vivi, Pai. Hoje eu decido viver tudo isso com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece de cabeça baixa, orando e olhos fechados. E eu queria te perguntar, se você fez essa oração comigo hoje, dizendo que quer viver a partir de hoje uma nova história em Jesus, que quer de fato entregar um presente para Ele, que é a sua vida. Se você hoje orou assim comigo, eu quero que você levante bem alto uma de suas mãos. Eu vou orar por você. Deus abençoe ali. Glórias a Jesus. Deus abençoe lá atrás. Glória a Deus. Mais alguém dizendo isso hoje? Pastor, eu quero viver uma nova história em Jesus. Deus abençoe. Glórias a Jesus. Estou te vendo. Mais alguém dizendo isso hoje? Eu quero viver uma nova história em Jesus, pastor. Você quer? Você quer viver um novo tempo a partir de hoje? Você quer entregar a sua vida? Você quer entregar sua vida como presente para Jesus? Levante bem alto uma de suas mãos, eu vou orar por você. Mais alguém dizendo isso hoje? Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu estava afastado. E hoje o presente que eu quero entregar para Jesus é renovar minha aliança com Ele. É viver novamente os planos que Ele tem para mim. É estar no centro da vontade dEle. Você hoje, que volta para os caminhos do Senhor, que renova a sua aliança, levante bem alto uma de suas mãos, eu vou orar por você. Ao seu coração, nós vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelos teus filhos, Pai, que tomam uma decisão tão importante na vida, que é de entregar as suas próprias vidas de presente para o Senhor. Que o Senhor receba cada coração aqui, e que o Senhor faça a tua boa obra em cada uma dessas vidas, Pai. Receba os teus filhos, escreve o nome deles no livro da vida, muda a história de cada um deles. E esses que se disponibilizaram a se tornar líderes nessa igreja, se disponibilizaram a serem treinados
a serem capacitados para assumir o ministério aqui e viver coisas lindas com o Senhor. Que o Senhor encha cada uma delas com o teu Espírito. Que o Senhor possa fazer com que elas produzam frutos. E que teu nome seja glorificado através da vida delas, Pai. Que a tua unção seja derramada sobre a vida delas. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.